Professor, o que significa aquela figura exibicionista que você tanto fala? Por que o homem não consegue ver essa figura na mulher? É o oposto, na verdade. O homem não consegue ver em si mesmo como uma figura exibicionista. Ver ao seu semelhante como uma figura exibicionista. E por isso, como ele não consegue ver a si mesmo, ao seu semelhante como uma figura exibicionista, ele revela, ele projeta na mulher como essa figura exibicionista. E um texto importante para a gente discutir isso é justamente um texto da Laura Mulvey que está disponível nesse livrinho aqui, ó, Experiência do Cinema, do Ismael Xavier. O nome do texto, O Prazer Visual e o Cinema Narrativo, tá bom? Olha só o que a Laura Mulvey vai trazer pra gente. O olhar masculino determinante projeta sua fantasia na figura feminina, estiliza de acordo com essa fantasia. Em seu papel tradicional exibicionista, as mulheres são simultaneamente olhadas e exibidas, tendo sua aparência codificada no sentido de emitir um impacto erótico e visual de forma a que se possa dizer que conota a sua condição de para ser olhada. Ou seja, a figura feminina nos filmes, sobretudo considerando um olhar histórico masculino, é posta em cena para ser olhada. E a Laura Mulvey escreve isso com hífens, né? Para, hífen, ser, hífen, olhada. O que ela está dizendo aqui pra gente? Que, historicamente, o cinema nos constrói um olhar específico que é masculino. Eu já falei pra vocês, por exemplo, que existe uma dinâmica de 3 olhares bastante específica. Que dinâmica de 3 olhares é essa? E a gente já vai continuar lendo aqui o que a Laura Mulvey diz pra gente. É uma dinâmica de 3 olhares que se apresenta a partir do olhar do diretor, que entregará para o filme o seu olhar. Percebe? O diretor tem um olhar para o mundo e, portanto, esse olhar para o mundo que o diretor tem é entregue ao filme. Só que o diretor entrega esse olhar que ele tem sobre o mundo para um personagem, que olhará no filme, segundo olhar. Sabe? Então nós temos um diretor que olha para o mundo e, portanto, dá esse olhar dele para o mundo, para o filme, e no filme ele entrega esse olhar a um personagem, que olhará para o mundo do filme. E nós temos um terceiro olhar, que é o olhar do espectador. E o olhar do espectador olhará o olhar do diretor através desse personagem. Acontece que, historicamente, esse olhar é remontado sob uma lógica masculina. O prazer no olhar, aquilo que a Laura Mulvey chama de escopofilia, historicamente é dado ao homem, que, portanto, entrega a figura feminina como uma figura para ser olhada, posta em cena para ser vista. Vamos continuar. E a mulher ela consegue ver a si mesma como uma figura exibicionista? Então, é justamente essa perspectiva que a Laura Mulvey traz pra gente. O homem não consegue ver a si mesmo como uma figura exibicionista. A mulher, já que existe uma construção ideológica desse olhar masculino, foi historicamente acostumada a olhar o olhar masculino. Percebe? Então ela consegue olhar a si mesma como essa figura exibicionista, ainda que aqui e ali ela sinta esse desconforto frente a esse exibicionismo fetichista. Beleza? Mas há como Marx já nos dizia, que a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante, e perceber que essa ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante, é também uma questão de gênero, faz com que a gente perceba que esse olhar masculino impera ideologicamente na história das narrativas sobre o olhar feminino. Então veja, se a gente for para além do cinema, se a gente for lá para trás, a gente já discutiu aqui inclusive, né? A gente pegar a figura da femme fatale, né? Que ganhou muitos contornos dentro do cinema noir e tudo mais, mas que é uma figura histórica, na verdade, é um tropo narrativo histórico que, na verdade, nos remonta a uma necessidade de controle social, de reestabelecimento da ordem social, por isso que existe essa femme fatale, né? E que essa femme fatale, ela começa a ganhar forças novamente nas narrativas em razão dessa necessidade ideológica masculina de reestabelecer essa ordem social. A gente começa a perceber que essa femme fatale, esse troco narrativo, ele é histórico.
né? Então a gente pensar, por exemplo, em Adão e Eva, né? Eva morde a maçã e traz a vergonha, traz a desgraça para Adão. Dalila corta os cabelos de Sansão e entrega aos filisteus. Percebe? Pandora abre a caixa de Pandora. E quando a gente chega no cinema especificamente, nós temos as figuras da Femme Fatale muito mais fortemente relacionadas ao cinema noir, mas não só a ele. E as figuras das Femme Fatale, elas nada mais são do que essas figuras femininas, esses tropos narrativos que demonstram que uma mulher forte só pode significar o perigo tanto à figura feminina, tanto à figura masculina, como especificamente a ordem social. Então veja que o tropo narrativo Femme Fatale surge de maneira bastante acentuada, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, que é o momento do cinema noir, que é um movimento muito particular da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, vai ter uma aula sobre cinema noir lá no Introdução ao Cinema no próximo mês, em dezembro. A segunda aula de dezembro será sobre cinema noir. Faça parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. E sendo o cinema noir um movimento muito característico, um estilo muito característico do pós-Segunda Guerra Mundial, nós precisamos ter em mente o porquê, então, ressurge ou ganha muita força um tropo narrativo tal como a Femme Fatale. Veja, nós temos um contexto histórico específico onde nesse contexto, o homem vai à guerra, se fragiliza e retorna fragilizado. Enquanto esse homem está na guerra, essa mulher se constitui como provedora desse lar. Essa mulher precisa, em razão de uma historicidade, precisa se empoderar. Quando esse homem retorna da guerra, ele entra de encontro com essa moça, com essa mulher, que passa a ser provedora desse lar. Uma mulher fortalecida. Uma mulher que não mais é dependente dessa ordem social que coloca o homem acima dessa moça. Começa a surgir esse tropo narrativo que deseja, portanto, reestabelecer uma ordem social ideológica, masculina. Demonstrando que essa mulher forte, seduzente, só pode significar a desgraça desse homem. E mais do que isso, essa mulher forte que leva o homem ao perigo só pode significar uma desordem social. E que, portanto, é preciso regressar a uma ordem social pretérita para que as coisas voltem a ser como antes. Percebe? Que alguns desses tropos narrativos femininos carregam consigo muito dessa necessidade de regressar a um momento anterior que ideologicamente é construído como bom e que coloca a figura feminina como subjugada à figura masculina. E a partir daí a gente começa a compreender mais ou menos o que a Laura Mulvey está dizendo aqui pra gente sobre o que significa essa narrativa histórica, que não é só do cinema, mas no cinema isso se amplifica na medida em que o cinema é olhar, é visual, de que essa mulher é sempre posta a ser vista. Ela não vê, ela é olhada. Percebe? Essa é a parada. Ela nunca vê. Ela é olhada historicamente. É claro que a gente precisa dizer que claro que existem histórias exceção à regra. Sobretudo no cinema contemporâneo nós temos visões femininas, por exemplo, de determinados gêneros que historicamente são masculinos. Foram masculinos, como por exemplo o western, né? Se a gente pega filmes do John Ford, do Howard Hawks, etc e tal, nós vemos filmes western que são construídos especificamente sob o olhar masculino.
Isso não significa dizer que mulheres não gostam de western, tá? Não é isso. Mas não é estranho a gente pensar que mulheres torcem os olhos, em alguns casos, para o western clássico. E a gente vê o cinema contemporâneo, o cinema de western contemporâneo, por exemplo, com Jane Campion, com a moça que fez Eterno, esqueci, eu sempre esqueço o nome dela. Desculpa, gente. Como é que é o nome dela? Ai. Com a Jane Campion, com a... Me ajuda, gente. Chloe Zhao, com... Tô esquecendo os nomes todos agora. A moça que fez First Count também, esqueci o nome dela agora. Meu Deus do céu, tá dando branco em tudo aqui agora. Mas enfim, Jane Campion, Chloe Zhao, a moça do First Count, que é uma... Kelly Reichardt, que é uma baita de uma diretora. Né? Que começam a entregar um olhar feminino sobre um gênero que historicamente é masculino. Que historicamente apresenta um olhar masculino. E aí a Jane Campion, por exemplo, faz um filme como O Ataque dos Cães. A Chloe Zhao, a Kelly Reichardt faz um filme como First Count. Que apesar de serem personagens masculinos sendo representados, há uma construção de um olhar feminino. Sacou? Qual é a parada? Como é que é construída essa questão? Então, começa a se construir esse olhar feminino aqui e ali por alguns diretores sobre alguns aspectos históricos que eram historicamente vinculados ao olhar masculino. Mas ainda é exceção, digamos assim. A Laura Mulvey traz essa perspectiva pra gente que, historicamente, o olhar empregado à figura feminina é um olhar a ser visto, não que vê. Percebe? E aí vamos continuar aqui, pra vocês entenderem. Ó. A presença da mulher é um elemento indispensável para o espetáculo num filme narrativo comum. Todavia, sua presença visual tende a funcionar em um sentido oposto ao desenvolvimento da história. Tende a congelar o fluxo da ação em momentos de contemplação erótica. Ou seja, o que ela está dizendo aqui pra gente é, em determinados momentos, inclusive, os filmes interrompem a sua própria diégese, ou seja, a construção do mundo do filme, para exibir o corpo feminino sob uma condição erótica. Ela é funcionalmente importante sob o olhar masculino nesse sentido. Percebe? Outra parte. É ela que, ou melhor, é o amor ou o medo que ela desperta no herói, ou então a preocupação que ele sente por ela que o faz agir assim, dessa maneira. Em si mesma, a mulher não tem a menor importância. O que a Laura Mulvey está dizendo aqui pra gente? A mulher, ela é configurada, portanto, como uma figura a ser vista e que nunca vê. Ou seja, a sua presença nos filmes historicamente representados sob um olhar masculino está ali como uma escada narrativa ao desenvolvimento narrativo da figura masculina. Que, segundo ela, mais uma vez, é ela que, ou melhor, é o amor ou o medo que ela desperta no herói, ou seja, o herói se apaixona por essa moça e esse amor que ele sente por essa moça o leva ao perigo. Por exemplo. Ou então, a preocupação que ele sente por ela, que vai levá-lo ao perigo, que faz com que ele haja. Percebe? Ele a vê, e ao ver essa moça e se apaixonar ou se preocupar, faz com que ele saia de sua posição de perenidade, da sua posição inicial e se ponha em movimento na história. Ele vê. Ela é vista. Percebe? Vai parada? Tradicionalmente, a mulher mostrada funciona em dois níveis. Como objeto erótico para os personagens na tela e para o espectador no auditório, havendo uma interação entre essas duas séries de olhares.
A mulher representa, dentro da ficção, e o olhar fixo do espectador, mais os olhares dos personagens masculinos. Peraí, deixa eu ler de novo essa parte. A mulher representa dentro da ficção, e o olhar fixo do espectador, mais os olhares dos personagens masculinos, são tão bem combinados que não rompem com a verossimilhança da narrativa. De repente, o impacto visual da mulher atriz leva o filme a uma terra de ninguém, fora do seu próprio espaço e tempo. É o que eu estava falando agora da questão da diégese, né? Como o filme, ele muitas vezes, para exibir o corpo feminino, ele se desvincula da sua diégese, ele foge da sua diégese, ele se desloca um pouco da história para ver a moça, tá? Eu tô numa outra parte que não é o que eu quero trazer pra vocês agora. É aqui. Tá. Olha só. Mas, em termos psicanalíticos, a figura feminina coloca um problema mais profundo. Ela também conota algo que o olhar continuamente contorna e rejeita. Sua falta de um pênis, que implica em uma ameaça de castração e, por conseguinte, um desprazer. Vocês estão entendendo aqui? O que a Laura Mulvey está trazendo aqui pra gente é uma perspectiva psicanalítica dessa questão. É uma questão psicanalítica desse olhar masculino sobre a figura feminina. Que ao olhar para ela, invoca o que a Laura Mulvey está chamando aqui de ameaça de castração. Afinal, que nada mais é do que essa falta de pênis, segundo as palavras de Laura Mulvey. O homem olha para a moça, e dessa moça pela qual há essa ausência do pênis, ele invoca essa ameaça de castração. Isso é psicanalítico, tá? Em última análise, o significado... É Sansão perdendo cabelo, pois é. Em última análise, o significado da mulher é a diferença sexual, a ausência do pênis, conforme constatado visualmente. A evidência mais material sobre a qual baseia-se o complexo da castração, essencial na organização da entrada na ordem simbólica e para a lei do pai. Agora, olha só. Olha só o que ela vai completar, que é justamente a questão da pergunta que vocês trouxeram. Dessa forma, a mulher enquanto ícone, percebe? Porque ela é olhada. E na medida em que ela é olhada, ela invoca essa ameaça de castração ao homem. E essa ameaça de castração, como o nome já nos indica, é uma ameaça à figura masculina, é uma ameaça a esse poder da figura masculina. E, portanto, já que essa mulher se apresenta enquanto uma ameaça da perda do poder, afinal, isso é a castração, psicanaliticamente falando, é a perda do poder. É como o nosso querido aqui falou, é o Sansão perdendo o cabelo. Percebe? O homem precisa, ao olhar para a figura feminina, rebaixá-la ao seu olhar, a uma posição hierarquicamente abaixo dele. E a Laura Mulvey completa dizendo aqui pra gente como ele faz isso. Como ela faz isso, tá? Como? Dessa forma, a mulher enquanto ícone oferecida ao deleite e ao olhar fixo dos homens controladores, ativos do olhar, sempre ameaça evocar a ansiedade que a ela originalmente significa. Ou seja, qual ansiedade? A ansiedade de castração, tá? O inconsciente masculino possui duas vias de saída para essa ansiedade de castração. Veja, a essa ansiedade de castração que o olhar masculino para a figura feminina evoca, a Laura Mulvey diz pra gente que há dois caminhos pelos quais a figura masculina, ao olhar para a figura feminina, evoca. Dois caminhos que desejam, portanto, colocar hierarquicamente a mulher abaixo desse homem, como um tropo narrativo que deseja reconstruir uma ordem social pré-estabelecida ideologicamente. E quais são esses dois caminhos? Vamos lá.
Preocupação com a reencenação do trauma original. Percebe? Preocupação com a reencenação do trauma original, investigando a mulher, desmistificando o seu mistério. Percebe? Vocês estão lembrando de filmes aí na cabeça de vocês? Ou seja, um dos caminhos para colocar a mulher hierarquicamente abaixo do olhar masculino é desmistificando-a ao olhar de quem? Do homem. Ou investigando essa mulher ao olhar de quem? Do homem. Então é aquela mulher misteriosa, sensual, mas que existe um trauma no passado dela que precisa ser investigado. Mas quem vai investigar? Quem é o responsável por revelar os mistérios da mulher? O homem. O homem. Com que interesse? De reestabelecer uma ordem social ideológica masculina. Beleza? Qual é o segundo caminho? O primeiro ainda, ela continua. Contrabalançado pela desvalorização, punição ou redenção do objeto culpado, que é o caminho tipificado pelos tipos de filmes noir, né? Então veja, nesse tipo de filme, onde a gente investiga a mulher, desmistifica o seu mistério, que é um caminho muito particular do cinema noir, o caminho geralmente dessa mulher é ou a sua punição pelo seu caráter, pelo seu empoderamento, pela sua posição frente à figura masculina, ou a redenção desse objeto. Só que, e aqui a gente fala objeto porque é assim que ele é encarado. É assim que a mulher é encarada nesse sentido. Através dessa escopofilia que a Laura Mulvey traz aqui pra gente, que é justamente esse prazer masculino sobre um objeto filmado. A figura feminina ela é fetichizada como um objeto, como uma mercadoria. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Lembra disso que o Marx já trazia pra gente? Pois é. E a figura feminina é transformada numa mercadoria também no cinema, né? Só que essa redenção que a Laura Mulvey trazendo aqui pra gente é uma redenção ao olhar masculino. Ela não se redime ao olhar feminino, às suas próprias condições, não. Ela se redime ao olhar masculino. Tá? Ou segundo ponto, ou segunda opção, ou então a completa rejeição da castração, ou seja, finge que ela não existe. Mais uma vez, o homem olha para a mulher e ao olhar para a mulher emana justamente essa ameaça de castração pela falta do pênis. Psicanaliticamente falando, o que significa a falta do pênis, o que significa essa questão, a ausência de poder. Mais uma vez, é a Dalila cortando o cabelo de Sansão. O segundo caminho, portanto, que a Laura Mulvey traz aqui pra gente, é justamente a completa rejeição da castração. Finge que não tá ali. Pela substituição por um objeto de fetiche. Ou seja, transformar a figura feminina que está ali posta a ser vista como um objeto de fetiche, como uma mercadoria a ser olhada. Ou a transformação da figura representada em um objeto de fetiche de forma a transformá-la em tranquilizadora ao invés de perigosa. O que explica a supervalorização, o culto à estar feminina. Basicamente, o que ela está falando aqui pra gente é... Basicamente, o que ela está trazendo aqui pra gente é... Ou nós apresentamos, de fato, essa mulher como uma figura perigosa, mas que eu investigo o seu mistério para puni-la ou redimi-la, ou eu abandono, eu finjo que nem existe essa ameaça de castração para transformar a figura feminina num objeto de fetiche, portanto, numa mercadoria, e deixar que ela seja perigosa e sim tranquilizadora. Surgem, portanto, as musas do cinema. Saca qual é a questão? E aí, o homem não consegue enxergar a si mesmo como uma figura exibicionista.
Porque ele não consegue se enxergar nesse papel hierarquicamente abaixo do olhar feminino. E aí a gente vê, por exemplo, as reações de alguns brucutus do cinema western, quando no lançamento de Ataque dos Cães, falando que isso não é western nunca, que isso é um absurdo, que tá corrompendo o cinema de western, etc e tal. Por quê? Porque eles não conseguem ver a si mesmo como uma figura exibicionista. Não conseguem ver Benedict Cumberbatch sob aquela posição exibicionista, exibindo seu caráter interior. Eu me esqueci quem foi o homem que falou isso, mas foi um grande ator do cinema de western, sobretudo do cinema western ali da década de 70. Bom, é isso. Mas sabe o que? Quer mais? Quer mais? Eu vou fazer uma aula ainda mais completa sobre isso no Introdução ao Cinema. Vocês querem? Então já assina aqui embaixo, na descrição do vídeo. 2 aulas novas todos os meses nesse curso, que é o curso mais charmoso do Brasil. Vocês já sabem. Então vem fazer parte. 2 aulas novas todos os meses e já tem aula lá disponível, gente. São 19 aulas disponíveis lá na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses. Ou seja, você tem 1 ano de acesso à plataforma e durante esse 1 ano você vai ter mais 24 aulas, mais as 19 que já tem lá. Olha só, gente, olha quanta aula. E uma delas será, durante esse 1 ano de assinatura, o prazer visual e o cinema narrativo. Texto esse, base de tudo que eu falei aqui pra vocês. Vocês podem encontrar esse texto na internet, se vocês quiserem também, tá bom? Mas faça parte do Introdução ao Cinema, que eu tenho certeza que você vai curtir. Curtiram o vídeo?